No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. O tema do nosso podcast hoje é cardio-oncologia, o coração e os desafios do tratamento oncológico. É um tema que, com certeza, não seria qualquer profissional que teria um domínio com esse conhecimento. Por isso, eu tenho o prazer de receber a doutora Gabriela Chateaubriand. Falei certo? Sim. Médica cardiologista. Estou muito feliz em recebê-la, doutora, aqui no nosso podcast. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, viu? Oportunidade de estar aqui e poder contribuir também, desde já. Vamos lá, né? Bater um papinho bem legal. Primeiro eu quero saber, para que o pessoal te conheça, quem é a doutora Gabriela? Eu sou baiana, né? Natural de Feira de Santana. Morei uma boa parte da vida em Salvador. E fiz minha formação em medicina, na Escola Baiana de Medicina em Salvador. Fiz também residência em clínica médica e cardiologia em Salvador, no Hospital Ana Nery, Hospital Santa Isabel. E, posteriormente, fiz uma área de subespecialidade, um treinamento em ecocardiografia e mestrado em Londres, num centro terciário, ligado ao Imperial College, que é uma instituição de ensino, uma faculdade importante e que tem muito desenvolvimento em pesquisa, né, na área da medicina de forma geral. E então voltei para Conquista, tenho 12 anos aqui em Conquista, atualmente atendo no consultório, já trabalhei também em hospitais com terapia intensiva e também ensino na UFBA, né, aqui de Conquista, no curso de medicina. Que legal, tem um currículo legal, né? Doutora, o que é a cardio-oncologia e por que essa área se tornou tão importante? A cardio-oncologia é uma das subespecialidades mais novas dentro da cardiologia, né? Há cerca de 15 anos, né? Já está bem começou a se estabelecer essa subespecialidade por conta da grande evolução que houve, né? No tratamento do câncer, de forma geral. Então, as pessoas vivem mais, vivem melhor, né? Mesmo com o diagnóstico, e precisam ser acompanhadas, porque o que se observou, uma vez que essas pessoas vinham sendo tratadas, é que existem, né, infelizmente, alguns efeitos das toxinas que são utilizadas, né, para exterminar as células cancerígenas. Essas toxinas, esses medicamentos, por vezes, podem agredir os tecidos do coração, o músculo do coração. Então, por isso, hoje a cardio-oncologia busca prevenir, né, para que isso, né, não venha a acontecer ou diminuir esse risco, diagnosticar adequadamente também quando esses efeitos acontecem e tratar, né, e poder acompanhar esse paciente. Entendi. Saiu uma matéria na semana passada onde o câncer está superando a morte, né? O pessoal está morrendo mais de câncer em algumas regiões do Brasil do que o coração. Sabendo que o coração acho que mata mais do que o câncer. Mas em certas regiões no Brasil, o câncer está superando. Sim, o que acontece é que eles tanto câncer como as doenças cardiovasculares, né? Infarto e AVC e derrame, eles compartilham fatores de risco muito comuns, entre as pessoas, né, que são acometidas. Então, a idade, mas também o tabagismo é um fator de risco importante para vários tipos de câncer, mas também para a doença cardiovascular. Então, historicamente, a gente tem, né, essa incidência maior quando a gente pensa em doenças crônicas, né, as doenças cardiovasculares, principalmente infarto e derrame, são as doenças que mais matam no mundo todo, mas sabemos que com o envelhecer, né, com a sobrevida da população,
maior, mais longa, a chance, né, da manifestação, né, de aparecer um câncer também está aí liderando algumas estatísticas recentes. Isso. Eu sempre falo, até falei com o Dr. Leonardo na semana retrasada, que muitos pacientes têm câncer, mas não morrem de câncer. E às vezes esquece dos outros órgãos, principalmente o coração. Sim, né? E isso é muito frequente. Então, a notícia do diagnóstico de câncer realmente é muito impactante, claro, e merece toda a atenção, mas o que a gente percebe no dia a dia é que realmente outras condições, né, a pessoa que, digamos, já tinha hipertensão ou diabetes, acaba sendo deixada de segundo plano. E as complicações, né, do tratamento oncológico em quem, né, não vem sendo bem acompanhado, por conta desses outros fatores, a chance das complicações acontecerem é muito maior, mesmo depois de finalizado o tratamento oncológico. Entendi. Como é que surgiu a necessidade de acompanhamento cardiovascular em pacientes com câncer? Essa necessidade, né, chamou mais atenção há cerca de 40 anos, 50 anos quase atrás, com a utilização de medicamentos, né, as antraciclinas, principalmente no tratamento câncer de mama, mas outros tipos de câncer também. Alguns medicamentos, né, chamados doxorubicina, muitos pacientes, né, que são submetidos a tratamento com câncer de mama, é chamada quimio vermelha, né, que Sim. é considerada muito assim forte de forma, né, leiga. E começou-se a observar que a depender da dose utilizada, antigamente se utilizavam doses muito maiores, né? As pessoas começavam a sentir cansaço, fôlego curto, e começou-se também com a evolução da cardiologia, dos métodos, né, diagnósticos, os exames dentro da cardiologia começaram a detectar mais precocemente que essas pessoas que estavam tendo cansaço ou inchaço estavam sendo acometidas por enfraquecimento do coração, que é uma condição chamada de insuficiência cardíaca. E daí muita pesquisa começou a surgir, né, para tentar identificar quais os medicamentos que levavam a esse efeito, né, que é chamado de cardiotoxicidade, são os efeitos aí sobre o coração. E a partir daí começou a ser muitos medicamentos, né, na oncologia. Hoje temos assim centenas, milhares de opções de tratamento, né, para o câncer. E cada um deles precisou, né, então ser melhor. Esses pacientes foram acompanhados ao longo de anos e hoje a gente tem muito bem documentado os efeitos de cada um. Então tem uma lista grande, né? Existem diretrizes, guidelines, não só aqui no Brasil, mas na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, com todas as referências e possíveis efeitos que cada medicamento pode causar. Então realmente precisa de uma subespecialidade, porque acaba se tornando algo muito específico, né, essa associação, né, dos medicamentos oncológicos sobre o coração. Entendi. Eu sempre falo que quando um paciente é diagnosticado com câncer, ele tem que ter um cuidado total. Então, existe essa união entre vocês, né? Tipo assim, um cardiologista, um oncologista, o uro, né? O nefrologista, principalmente no caso do paciente com mieloma, uma vez que o mieloma atinge de cheio os rins, né? Então, você tem que ter essa interação entre vocês para ter uma qualidade no tratamento do paciente, não é? Sim, sem dúvida. Então, assim, o tratamento, né, do câncer do paciente oncológico, idealmente deve ser interdisciplinar. Então, a gente precisa não só do oncologista, mas do clínico geral e dos subespecialistas, né? Então, você mencionou que pode haver, né, comum haver a alteração da função dos rins, com mieloma múltiplo. Essa alteração pode, por exemplo, descompensar uma pressão, isso pode se tornar hipertenso, ou pode dificultar o tratamento, né, de alguém que já é hipertenso. Então, a gente precisa conhecer bem, né, os efeitos, né, das medicações e cada tipo, né, de manifestação do câncer também pode ter sintomas que por vezes parecem com os sintomas que o coração pode trazer. Entendi. Quais terapias oncológicas mais comuns
pode afetar a saúde cardiovascular? Eu diria que, se formos pensar em termos de proporção, o câncer de mama, né, é aquele que realmente foi inicialmente o mais bem estudado, e temos muitas assim mulheres acompanhadas ao longo de décadas. Então, chama atenção isso, como eu falei inicialmente, as antraciclinas, porque quando a gente pensa em efeitos cardiotóxicos, existem os efeitos reversíveis e alguns efeitos que podem ser irreversíveis, né? Então, os medicamentos, né, que são comumente utilizados no câncer de mama, podem trazer um dano, um comprometimento irreversível para a função do coração. Mas nós temos também muitos avanços na área que identifica os subtipos, né, de câncer relacionados aos receptores hormonais. Então, também para o tratamento de câncer de mama, por exemplo, é muito utilizados medicamentos que podem causar danos reversíveis, né? Sim. Ou seja, momentâneos, transitórios, enquanto está sendo utilizada a medicação, comumente trastuzumab, o Herceptin. Mas já existem hoje formas da gente diminuir o efeito, né, desses efeitos colaterais. Mas existem também medicamentos, por exemplo, para o câncer de próstata, que a gente sabe que induzem resistência à insulina, levam à síndrome metabólica, alteração de colesterol, alteração de glicemia, que vão também ter impacto, né, na saúde vascular, na circulação. Então, a gente sabe que quem tem aumento de glicemia ou de colesterol, o risco de ter obstrução dos vasos, né, entupimento dos vasos, infarto e derrame, quando isso acontece no cérebro, é muito maior. Mas eu diria que outros tipos de câncer, mesmo que afetam, por exemplo, crianças e adolescentes, como exemplo, né, do linfoma, que pode ser necessário não só quimioterapia, mas radioterapia, que tem essa incidência, né, no tórax muito próximo ao coração. Esses pacientes precisam ser acompanhados ao longo da vida, não só durante o tratamento. Porque como fica ali a região muito próxima ao coração, né? E isso, estruturas bem delicadas do coração, as coronárias, né, que ficam na superfície do coração, podem mais rapidamente calcificar ou obstruir, tornando essa manifestação, por exemplo, do infarto muito mais precoce. Então, alguém que fez, uma criança que fez radioterapia aí em torno de 10 anos de idade, tem um risco maior de ter um infarto com 30 anos. Entendi. A doutora já teve algum paciente, já se deparou com algum câncer no coração? Com algum paciente? Sim, embora o câncer no coração é muito raro, né? Muito raro. A gente vê mais comumente condições de proliferação, né, celular, relacionados a um câncer, uma apresentação benigna, né, uma massa, né, um nódulo que surge no coração, mas que geralmente tem uma apresentação benigna. Os cânceres, né, de apresentação mais agressivos são muito raros no coração. Muito raro. Geralmente é isso. A cardio-oncologia acompanha o coração de quem tem outros tipos de câncer. Entendi. Porque foi uma pergunta no nosso grupo de apoio. Falou, olha, o coração tem câncer no coração? Eu falei, tem, né? É muito raro, né? Sim. Mas tem tido casos de câncer, mas quase ninguém ouve falar. Né? muito raro. Difícil, acaba que muitas vezes, e até o diagnóstico é difícil porque muitas vezes o achado, a gente descreve como um achado incidental. Vai fazer um exame e descobre uma massa no coração, e sim, essa massa pode, em algum grau, comprometer o fluxo de sangue, né? E pode sim trazer alguma manifestação ou sintoma. Mas geralmente pode ser um achado, e aí a gente precisa, né, de uma abordagem, a biópsia é muito delicado quando precisa dessa abordagem dentro do coração. Aí o coração, o cara fala, meu Deus do céu, o coração já mata. Imagina ainda tendo um câncer nele, né? Imagina, ainda bem que é pouco, né? Pouco caso de câncer no coração. É muito né? raro quando a gente pensa, né, de todos os tipos de câncer. A incidência é muito baixa, muito pequena. Como a cardiotoxicidade se manifesta? Existem sinais precoces que o paciente deve observar? Sim, alguns sinais que a gente
deve estar atento são fôlego curto, cansaço, um cansaço que não seja esperado para aquele tipo de atividade. Então, se você tem escada, né, em sua casa e você sobe e desce todo dia, algumas vezes, e aí você passa a ter dificuldade, por exemplo, para subir escada, isso deve ser um sinal de alerta. Palpitação, aceleração no peito, sensação de dor no peito, como um aperto, peso ou queimação, também são sinais indiretos de que pode estar havendo algum comprometimento na oxigenação, né, pelos pequenos vasos que chegam ao coração, as coronárias. Então, eu diria que também alguém que dormia bem e que começa a acordar no meio da noite, se sentindo mal, precisando se sentar para ganhar o fôlego, para se sentir melhor, né? Inchaço nas pernas também, geralmente acontece nas duas pernas, pode ser até discreto, mas inchaço, alguém que não tinha inchaço nas pernas, que começa a observar, pode ser um sinal ali de que está havendo alguma descompensação, algum comprometimento na força do coração. E outro sinal também que pode acontecer é desmaio. Então, alguém que desmaia e que tem algum fator de risco, né? Como eu mencionei, alguém que tem aí já sabidamente, alguém que fuma, que tenha colesterol aumentado, um desmaio pode ser um sinal indireto de arritmia. E a gente sabe que alguns medicamentos podem causar arritmia durante o tratamento e pode acontecer isso, de faltar durante a arritmia fluxo cerebral e acabar acontecendo desmaio. Então, todos esses sintomas têm que ser investigados logo, né? Sim. Para esse do pé inchado mesmo, você pode ser rins, e aí as pessoas às vezes se confundem, né? Sim, né? sim. Então, acho que a investigação é fundamental, né, doutora? Sim, sem dúvida. Isso, inchaço tem diversas causas, né? Uhum. Então, não só comprometimento dos rins, mas também comprometimento do fígado. Sim. Pode causar inchaço das pernas, e às vezes o inchaço das pernas é ali um sinal externo que às vezes, né, esconde já acúmulo de líquido, né, no abdômen ou em volta do pulmão. Então, o cansaço também pode ser uma manifestação desse acometimento indireto. Um dos fatores, eu estava comentando contigo antes de começar aqui, que é os sintomas do mieloma mesmo, né? Os sintomas do mieloma é muito parecido com doenças comuns, né? Que é dores lombares, Sim. anemia, fraqueza, problema renal. E a questão da investigação é necessária, porque por esses sintomas ser muito parecidos com doenças comuns, muitos profissionais acabam tratando a queixa e não a causa, né? Sim, então a gente precisa sim se dedicar, ter uma investigação criteriosa, porque realmente a gente não deve admitir assim, a anemia está acontecendo por quê? Não deve só tratar. Então, tem que ter um acompanhamento. Então, às vezes uma anemia leve já é um sinal de que a gente precisa tem alguma coisa errada, seguindo a investigação. E, por exemplo, como você falou, dor lombar. Gente, desde pessoas jovens, né, em todas as idades, é muito frequente essa queixa. Estou com dor nas costas e aquela dor se cronifica, a pessoa começa a tomar anti-inflamatório, pode, principalmente com mieloma não pode. Isso não só, né, sim, no mieloma, porque o anti-inflamatório, eu queria citar aqui nomes específicos de substâncias que são muito utilizadas, né, como o diclofenaco. Então, tem medicamentos que sim aliviam a dor, né, que contém esse componente que é o diclofenaco, que é Tandrilax, Tandene, e as pessoas usam assim sem orientação médica, né? Sem critério. Isso pode sim prejudicar a função dos rins. Comumente o uso também dos anti-inflamatórios descompensam a pressão. Então isso é motivo frequente de avaliação com o cardiologista, é a pressão que está descontrolada. Quando a gente vai chegar, mas está sentindo dor, e aí para aliviar a dor, então vira uma bola de neve, vai usando anti-inflamatório. E a dor não tem essa investigação, então a gente sabe sim que a dor lombar pode ser manifestação, por vezes, já de uma disseminação, né, do câncer, de metástase, né? Então a gente tem que ter uma atenção, né, uma investigação para saber exatamente qual a melhor forma de tratar a dor lombar, né, a dor nas costas, enfim. Na literatura médica, o mieloma múltiplo ele é destacado como uma doença de idoso, né? E isso
tem, tipo assim, tem negado isso aí, porque nós estamos deparando com muitos pacientes novos, 30, 32 anos, e quando esse paciente chega com esses sintomas, com esse sintoma, e você procura a literatura médica, ele nunca vai imaginar que aquele paciente está com mieloma. Entendeu? Então, aquele diagnóstico ali, por isso tem que ser muito bem investigado. Porque o mieloma, ele, num paciente novo, ele é muito mais agressivo, né? Ele acaba causando muito mais problemas do que um paciente mais idoso, né? Então, como no coração, que a senhora está falando, aquele sintoma, tudo precisa ser investigado, né? Minuciosamente, para que você tenha uma real situação, né? Do paciente. E eu sempre gosto de falar, doutora, que as pessoas sempre falam, que acontece com ele, mas não acontece comigo, né? Eu, por exemplo, eu não fumo, não bebo, nunca usei droga, sempre tive uma vida tranquila e acabei adquirindo o mieloma. Então, eu faço academia bem, eu alimento bem, mas isso tem que se quebrar, né? Sim, o que a gente vê mesmo na cardiologia é que tem diversas, né, manifestações de doenças que têm um fundo genético. Existe uma predisposição genética que, infelizmente, às vezes já tem, né, caso de pai ou mãe, mas pode, né, pode ser a primeira manifestação naquela pessoa, né, da família. Então, hoje as pesquisas têm muito evoluído e sim no tratamento oncológico de forma cada vez mais personalizar o tipo de terapia de acordo com a genética. Mas, infelizmente, a genética a gente consegue driblar por vezes e controlar, né, a doença, mas a gente não consegue mudar, né, eu digo, a determinação genética, mas tem diversas possibilidades, né, de acompanhamento. Então, eu diria que mesmo, por exemplo, pessoas jovens, então, muitas vezes esse comprometimento genético é silencioso por anos, sim, entendeu? Sim. Então, só para rapidamente dizer que, assim, pessoas jovens, hoje em dia, o cuidado com o colesterol tem sido muito, por vezes, banalizado. Então, o colesterol, ele é, sim, necessário para a composição dos hormônios, mas em excesso, ele aumenta o risco, né, de infarto. E hoje a gente sabe que 1 em cada 200 pessoas na população tem uma condição genética, que se chama hipercolesterolemia familiar, que existe uma produção descontrolada aí de colesterol, então aumenta o risco de câncer. Então, alguém, por exemplo, jovem, que vai se submeter a um tratamento oncológico e que tenha, por exemplo, só esse fator de risco, colesterol muito aumentado desde jovem, ele precisa de uma atenção mais dedicada, né? Uma avaliação, a gente descreve como uma avaliação, né, do risco cardiovascular. A gente já sabe, tem como saber, antes da pessoa começar o tratamento, qual o risco de alguma possível complicação acontecer. Entendi. Então, a gente tem como individualizar o tipo de acompanhamento, os protocolos de acompanhamento para cada paciente, baseado nessa estimativa do risco cardiovascular. Tem observado que tá tendo infarto mais em pessoas novas? Está tendo aumento? Ou a senhora tem... Ou é tipo assim, ou é um mito? Não, é verdade. O que tem acontecido... A gente está vendo assim, muita gente nova, assim, infartou. A gente vê nos blogs, fulano infartou e tal. Isso. Né? E a pessoa olha lá, 30 anos, 28 anos, tudo novo. Sim, e tem sido motivo de alerta, e é um fato. É um fato, né? né? Que a estatística é real, isso não é mito. Então, sim, hoje em dia a gente acaba sabendo mais rapidamente pela propagação da informação, que é muito mais rápida. Mas também o que chama atenção hoje em dia é a utilização de medicamentos, ou, por exemplo, né, reposição hormonal em alguém que não tem indicação, jovens, então... uso de energéticos também, mas eu diria que, por vezes, essa ideia de melhora de performance física, né, a todo custo, então... Um cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, com a reposição de testosterona, que aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de obstrução nos vasos do coração, por exemplo, né? Tem tornado mais precoce essa manifestação. É muito raro, mas pessoas jovens, desde a infância também, podem ter anomalias desses vasos que nutrem o coração, né? Malformações, mas isso é muito raro.
Então, eu diria que os fatores ainda que levam os jovens a terem infarto hoje ainda são fatores, né, de uso de medicamento de forma inapropriada, tabagismo, né? Então, o uso de cigarro eletrônico, que parece ser inofensivo, mas não, hoje a gente sabe que tem uma carga de nicotina, né, ali disfarçada, alta e tem um risco grande para o coração. E a gente tem um privilégio do Brasil, comparando a França, que a senhora foi lá para a Europa, sabe, né? Como o pessoal lá fuma, né? Sim, lá sim. fuma. Aqui a gente ainda tem uma consciência, né? Que, tipo assim, não tem tanto fumante como antes. Sim. E aqui não tem tanto fumante como a Europa. Né? Isso sim, já ajuda muito, né? Já. Imagina se todo mundo fumasse como o pessoal da Europa. Como é que não seria isso aqui? Sim, e a conscientização, né, ao longo dos anos. Algumas pessoas ainda, né, fumam, mas já têm a consciência do quão danoso, né, pode ser. Então, sim, aqui um pouquinho menor, mas ainda tem muita gente, tem muita gente. Doutora, pacientes com histórico de doença cardíaca correm mais risco durante o tratamento oncológico? Sim, porque quem já tem alguma doença, né, diagnosticada cardíaca, existe ali, possivelmente, né, um controle, digamos, quem é hipertenso, quem já tem arritmia, existe já ali estruturalmente uma alteração. E diante de um medicamento que seja feito, o risco de descompensar aquela condição cardiológica, aquele risco é maior, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm diabetes por muitos anos, mais de 10 anos, ou que precisam de utilização de insulina para controlar o diabetes, a gente sabe que são geralmente pacientes que têm um alto risco cardiovascular, um alto risco de ter infarto, né, o derrame também. Então, que precisam de um controle bem rigoroso, assim, da glicemia, da pressão, ao longo da vida e especificamente durante o tratamento, para conseguir, né, conter um pouco desses possíveis efeitos, né? Não é todo mundo que tem, claro, não é todo mundo que tem esses efeitos colaterais sobre o coração, mas quem tem alguma doença já de base, esse risco, sim, é muito maior. E a periodicidade, né, dos encontros com o médico ou com o cardiologista também deve ser maior. Então, a gente precisa, por exemplo, quem tem já alguma doença manifesta e que é estimado como alto risco cardiovascular, a gente precisa medir exames de sangue, idealmente, né, logo no momento antes, próximo à quimioterapia, logo depois, e exames seriados precisam ser feitos, por exemplo, a cada 3 meses, o ecocardiograma, que é um ultrassom, né, que avalia o tamanho do coração, a força do coração. Então, mesmo que esteja tudo bem, quem tem, não esteja, né, sentindo nenhuma manifestação desses sintomas que eu lhe falei, nem de cansaço, nem de dor no peito, mas a gente precisa ter esse acompanhamento bem próximo, porque existe um risco, né, assim, de no meio do tratamento acontecer um infarto, entendeu? E já a manifestação ser da doença já descompensada, né? Resumindo, o tratamento oncológico, o coração leva muita bomba, né? Tipo assim, muita... Sim, muitos estímulos ali que ele, né, tem que, sim. Né? Coitado do coração, né, doutora? Não, de ficar atento, mas eu diria que ele, na maior parte das vezes, ele... É impressionante como ele se sai bem, eu diria, né? Mas essa proporção, né, de complicações existe aí, estimada de 20% até 40%, por exemplo, no câncer de mama especificamente, de complicações. E os outros tipos de câncer, eu diria que essa incidência é muito menor, é bem menor. Aí varia aí de 5% a 15%, a depender do tipo, né, do medicamento, do tratamento que esteja sendo utilizado. Mas é isso, quando a gente fala de coração, qualquer efeito, ainda que essa incidência seja pequena, quando acontece, pode ser, assim, fatal por vezes, né? Sim. Então, o que assusta do coração, até na minha prática, eu diria, e dos médicos, né? Na medicina de forma geral, é que o coração, a pessoa aparentemente está bem, pode de uma hora para outra descompensar e comprometer toda a dinâmica de todo o corpo, né? Uma vez que a circulação esteja comprometida. A intenção de ter trazido a senhora aqui foi mais de alertar os pacientes que nos acompanham para não esquecer do coração, né? Para não esquecer, porque aquilo que fala, você está tratando o mieloma, eu falo mieloma, né, específico, que é o que eu tenho e o que a gente acompanha, que você fica ali focado só no mieloma, né?
E aí a intenção de trazer a senhora aqui é para alertar que não esqueça só, não fique pensando, focar só no mieloma, mas também no coração, né? Porque eu falo porque nós perdemos um grande amigo, que era paciente também do Dr. Leonardo, Sim. né? Que tinha mieloma e que deu um AVC. Tá. E foi fatal. Então, lá o mieloma dele estava controlado, mas ali ele começou acabou esquecendo, né? E o Dr. Leonardo, ele sofreu muito, eu também. Porque, por coincidência, ele morava em Ilhéus, ele vinha fazer o tratamento aqui e sempre coincidia de estarmos juntos. Então, a gente ia na Unimed, enfim, a gente sempre batia papo. E ele é daqui de Conquista, mas ele morava em Ilhéus. E foi um choque para mim, né? Ele ter falecido. O Dr. Leonardo também sofreu muito. E aí, depois a gente começou a falar, meu Deus do céu, ele morreu de quê? Não foi do mieloma. Sim. Né? Então, esse de trazer a senhora aqui, trazer outros profissionais, é para alertar nós temos centenas e centenas de seguidores que acompanham a gente, para se cuidar num total, num geral. Né? Sem dúvida. Então, e a gente sabe, então assim, no nosso dia a dia, o cardiologista, a gente tem muito esse foco de prevenção, né? E muitas pessoas procuram um cardiologista com o objetivo de fazer um check-up. Então, o check-up é importante. Eu diria que, assim, adultos, né, acima de 40 anos, a gente sabe que, a partir dos 40 anos, existe uma chance de 1 para cada 3 pessoas adultas, ou seja, 30% da população, se tornar hipertensa. Então, a medida, ainda que não seja com cardiologista, mas com clínico geral, a medida da pressão, uma vez por ano, avaliação com exames, né, de laboratório. Mas, além disso, esse cuidado não é só nesse momento que vai ao médico. A gente sabe que uma dieta rica em verduras, frutas, fontes de vitaminas, protegem os vasos. Sim. Então, a dieta que tenha, né, aí leguminosas, tem um teor maior de potássio, que, por exemplo, protege os vasos, né? Diminui essa chance de se tornar hipertenso. Atividade física equivale a 2 ou 3 medicamentos, entendeu? A gente não consegue nenhuma substância que consiga ser equivalente a substituir a atividade física. Então, a prática de atividade física, não só em quem está fazendo, né, antes, durante a vida toda, né, protege não só o coração, mas a saúde óssea, né, a manutenção de todo o vigor e tecido muscular, né, em si. Então, a gente sabe que durante o tratamento oncológico, outros efeitos colaterais, né, náusea, vômitos, acaba, por muitas vezes, debilitar, né? Então, acaba perdendo massa muscular, existe um risco maior de sarcopenia, essa perda de massa óssea também, o que fragiliza, aumenta o risco de fratura, né? Então, a atividade física vai, né, não só estar protegendo o coração e evitando complicações como infarto e derrame, mas permitindo que todo o tratamento seja, né, possível, né? Então, às vezes, até para conseguir completar, né, você sabe, e aqui com certeza alguém que esteja passando tratamento também já passou por situações muito difíceis, né? Então, se estar bem, fisicamente bem, né, de forma geral, faz muita diferença. E, além disso, sim, o consumo, né, o uso de tabaco, de cigarro, de forma geral, deve ser evitado ao máximo. E o uso de bebida alcoólica também, né? A gente sabe que bebida alcoólica pode, digamos, sobrecarregar o fígado, mas existem efeitos também sobre o coração. O uso de bebida alcoólica diariamente, mesmo pequenas quantidades, aumenta a pressão. Então, a pessoa pode se tornar hipertenso só pelo consumo de álcool, mesmo quem não tem. Toma aquele pessoal que gosta de tomar aquela cachaçinha para almoçar, evitar, né? Deve evitar. Doses mínimas. Então, tem doses assim para adultos, homens, mulheres. O teor de alcoólico para mulheres é menor do que para homens. Então, a mulher é mais sensível. Então, não só os efeitos do álcool, mas aqui também, voltando ao tratamento, aos efeitos dos medicamentos quimioterápicos. Então, a gente sabe, a mulher, principalmente acima de 50 anos, tem um risco maior de ter complicações. Né? Mas eu diria que, de forma geral, faz muita diferença. Alimentação, atividade física e a cessação de vícios, né? Doutora, eu queria somar mais ainda, e eu acho que tem um problema também que causa, acho que afeta, que é o emocional, né?
Sim, sem dúvida. Né? A gente vê, as pessoas estão muito mais estressadas, estão muito mais corridas, estão muito mais, sei lá, não sei o que está acontecendo. Você sente que eles estão mais, você sente um estresse nas pessoas, né? Então o ritmo de vida, a correria, isso também acho que contribui, né? Contribui sem dúvida. Então, a gente sabe que o estresse constante, ele diminui várias substâncias, né, na circulação de forma geral, que protegem também os vasos. Então, o estresse, ele estreita os vasos naquele momento que está acontecendo o estresse. Por isso que a gente, às vezes, fica surpreso, a pessoa não tinha nenhuma doença e teve um infarto. Então, um estresse muito intenso e uma condição crônica de estresse, a pessoa que está né, com quadro de ansiedade, né, exacerbado, mas também condições como depressão também levam a um estresse por vezes que a gente não consegue perceber, né? Então aquela pessoa que a pessoa percebe, ela mesma fala, eu sou muito ansiosa, estou muito estressada, mas por vezes também em condições como depressão os sinais podem não ser tão nítidos, tão claros, né? E também comprometem a saúde vascular de forma geral. E descompensam o controle da pressão, descompensam né, possíveis efeitos colaterais durante aí um tratamento para o câncer que esteja sendo realizado. Pois não. Como é que funciona o acompanhamento cardiovascular preventivo em pacientes oncológicos? Bem, então, quando eu atendo alguém que está já com a programação de começar o tratamento, a gente tem que ter uma avaliação que a gente chama assim, basal, ou seja, avaliação com exames que demonstrem como é que está a saúde do coração antes de começar o tratamento. Porque a gente precisa de parâmetros, como é que está seu coração agora, né, para começar o tratamento. Então, nós temos métricas, nós temos números, né, para estimar a força do coração e outros parâmetros da circulação. Então, precisam ser feitos exames, né? Um eletrocardiograma, que avalia a atividade elétrica do coração, ecocardiograma e exames de sangue, para avaliação das enzimas cardíacas, né? Sim. E, então, começado o tratamento, aí a gente vai considerar qual é o risco, como eu mencionei, né? A gente vai estratificar, tentar, e a gente tem como dizer qual o risco. Qual o risco é um risco baixo dessa pessoa ter alguma complicação, se o risco é médio, moderado ou se o risco é alto. Então, de acordo com essa previsão do risco, é que a gente estabelece a periodicidade com que deve ser feito. Mas sempre antes, né, vamos fazer esses exames e também orientar todas essas medidas. Então, alguém que está acima do peso, né, que possa, com obesidade, que possa começar uma atividade física, alimentação, e começar a mudar, né, sua rotina com hábitos saudáveis. Então, a gente vai fazer os exames, vamos tentar, né, ajudar no sentido de conseguir estabelecer essa rotina. E aí, novamente, é importante essa equipe multiprofissional. Então, muitas vezes a enfermeira é muito importante, o nutricionista, o educador físico. Então, aquele encontro, às vezes, com o médico, ele é muito rápido. São, digamos, minutos, 15, Sim. 20, 30 minutos no máximo. Mesmo assim, mesmo uma consulta mais detalhada, uma consulta de 1 hora, a gente ainda não consegue abordar todos esses aspectos. E existem especialistas, né, dedicados. Então, a gente precisa desse suporte, né, em diferentes fases do tratamento. Entendi. Existem exames ou protocolos específicos que todo paciente em tratamento de câncer deve seguir? De forma geral, então, na consulta, né, no exame físico, a gente já consegue identificar sinais de alteração, né, do coração que já possam existir sem a pessoa saber. Então, é preciso ser feita a consulta, né, para avaliação, história, colher. A gente, então, vai investigar qual o histórico familiar. Então, alguém, mesmo que não tenha hipertensão, mas que já teve pai ou mãe que teve infarto muito precocemente, com menos de 60 anos, já é um sinal de alerta, né? Então, eu diria que a avaliação com o exame físico, os exames de laboratório, como eu tinha citado, o eletrocardiograma e o ecocardiograma hoje tem sido um pilar, né, nesse acompanhamento, por conta desse risco que eu mencionei de insuficiência cardíaca, Sim. que é de enfraquecimento do coração. E hoje houve uma evolução muito grande, assim, 15 anos atrás, quando eu comecei a
fazer, né, ecocardiograma, a gente tinha softwares que eram muito demorados e que não eram tão precisos nessa detecção, né, da força do coração. Então, hoje a tecnologia evoluiu muito. Então, o que a gente levava antes mais de 40 minutos para fazer, hoje, em questão de segundos, a gente consegue obter dados e dados mais precisos, né? A gente consegue, por exemplo, detectar uma disfunção, um comprometimento ainda sutil de que o coração está começando a enfraquecer sem ter ainda gerado sintomas. Então, quando a gente... É uma técnica que é chamado esse software, né? É o ecocardiograma com strain, que mede a força do coração. E a torção, né? Que o coração faz, esse movimento para ele conseguir contrair de forma eficaz. Então, a gente já consegue detectar, né, sinais né? Isso, antes, bem precocemente, que a gente chama de subclínicos, antes de ter manifestação clínica. Legal. E aí a gente já consegue guiar melhor esse acompanhamento. Que bom, né? Eu acho legal isso. Não, né? é impressionante, assim, a gente vai... a evolução, né, da medicina. Hoje nós temos também alguns aplicativos e plataformas que têm sido desenvolvidas no sentido de auxiliar, por exemplo, serviços de ambulatório ou hospitais que acompanham pacientes oncológicos. E nessas plataformas, através de inteligência artificial, é possível já o médico receber notificações das possíveis alterações que podem estar associadas àquele tratamento específico. Então é muito interessante. Eu li uma matéria do relógio que salvou o paciente. Não sei se qual foi o que aconteceu, que o próprio aparelho falou, você está infartando. E aí ele foi para o hospital. Então, é a tecnologia, né? Sim, não, sem dúvida. Ajudando, né? Não, muita coisa tem evoluído. E isso, a gente tem relógios, alguns digitais hoje em dia, né? Os smartwatches que conseguem levantar uma suspeita, às vezes, muito forte e que se confirma. Eles dão até o eco. O eletro, o eletro, né? Já eles sai dão tudo, um registro parcial do eletro, não é o eletro completo, mas que ali já pode ser suficiente para a gente detectar arritmias com uma fibrilação atrial, é a principal arritmia em adultos, né? E que aumenta o risco de formação de coágulo no coração. E coágulo no coração pode se desprender para o cérebro e causar um derrame. E essa arritmia, por exemplo, ela pode ser detectada pelo relógio, mas na maior parte das vezes as pessoas não têm um relógio, né? Então ela pode não causar sintoma nenhum e a manifestação já pode ser o AVC. Então essa relação é muito próxima, né, do coração com a circulação e o cérebro, né? Então a gente tem esse cuidado muito grande, que a gente sabe que é muito frequente e prevalente a ocorrência, né, de hipertensão, de fibrilação atrial, de arritmias. Todo um conjunto ali, né? Sim, interligado. Quais os avanços tecnológicos, a gente estava falando isso, né? Quais os avanços tecnológicos ou medicamentos ajudam a reduzir os impactos no coração? Pronto, então nós temos medicamentos que inicialmente foram utilizados para controle da pressão e com o tempo foi possível observar que esses medicamentos evitavam o enfraquecimento do coração. Então, beta-bloqueadores, por exemplo, medicamento chamado carvedilol, como também medicamentos utilizados comumente para pressão, que são chamados IECAs, enalapril, como que a população aqui, qualquer pessoa que esteja escutando, com certeza alguém já conhece. Eles têm o efeito de não só tratar a pressão, mas de proteger o coração, evitar enfraquecimento do coração. Até mesmo temos evidência também de que medicamentos para o colesterol também podem evitar as complicações, né, cardiológicas durante o tratamento oncológico. Mas nós temos diversas pesquisas assim, em andamento em muitas áreas diferentes, né, de tumores sólidos, tumores hematológicos. E nós temos essas recomendações e sites que trazem detalhadamente. Então, tem como a gente, junto com, né, tá diante do paciente, ele traz aquele protocolo novo, a gente avaliar a incidência e já começar também um protocolo de cuidado cardiológico específico para ele, né? E identificar mais precocemente e uma vez que seja detectada alguma alteração que coloque em risco ali ou que possa limitar o uso do medicamento, digamos, um quimioterápico, a gente entra em contato com o oncologista para adequar a forma de tratamento, né? Entendi.
Por isso que é bom, né? Estar em comunicação um com o outro. Sim. Faz muita diferença. Por quanto tempo e quem deve ser monitorado após o tratamento? Então, eu diria que quem teve, por exemplo, câncer de mama com utilização de quimioterápico, esse acompanhamento deve ser assim para o resto da vida, porque a gente tem evidência não só de efeitos durante o tratamento, mas até 20, 25 anos depois de finalizado o tratamento. Então, é importante, ao finalizar o tratamento, ao receber alta, né, do oncologista, procurar essa recomendação, né, doutor, eu devo vir uma vez por ano, às vezes não precisa ser anualmente, mas a cada 2, 3 anos deve ser feito. Então, jovens também que tiveram tratamento oncológico aí com menos de 18 anos e crianças, mas crianças mais jovens ainda, principalmente, devem ter um acompanhamento médico anual, ainda que tenham tido alta, né, do oncologista, porque a gente sabe que esses efeitos podem aparecer bem mais tardiamente na vida, né? Mas eu diria que isso, a avaliação com o médico, uma vez por ano, a gente já consegue rastrear muitos sinais, né, de complicações tardias que possam vir a acontecer. Sim, fica como uma prevenção, né? Sim, como uma prevenção. É porque, vou te dizer, viu, doutora, eu fui diagnosticado cedo e mesmo assim a gente tem uma dificuldade muito grande no tratamento, mesmo com, imagine aqueles que não estão nem aí. Sim. Que a gente chama os rebeldes, então não vão no médico. E agora esse mês, principalmente, né, que é o mês que é dedicado ao Novembro Azul. Sim, né, que você sabe que o homem é muito mais difícil. Muito mais difícil? Nossa, geralmente são trazidos assim pela esposa, pela namorada, pela mãe. É curioso. Não, para vir ao médico é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, mas não é só pro urologista, não, é geral. De forma geral, sim. De forma geral, de né? forma Então, geral. é importante porque, nossa, faz total diferença quando você tem um diagnóstico cedo. Sabe? Sim, nossa, demais, o tratamento fica difícil, mas fica muito mais leve. Minha situação está aqui, eu já estou tranquilo, né? Estou só na manutenção, mas graças a um diagnóstico cedo. É um cuidado que eu tive cedo, aí ficar ali né, correndo atrás. O doutor Leonardo faz isso, o meu médico de Belo Horizonte faz isso, eu sempre faço, né? Então, sempre sou muito disciplinado e isso faz a diferença, né? Então, é importante, né, você ter essa disciplina e se cuidar. Com certeza, com certeza. Tem que ter, sim, esse cuidado próprio, né? Essa atenção. E a disciplina, nossa, é fundamental. Então, eu diria que, assim, a gente, né, na medicina, na minha prática, a gente tenta, né, trazer o melhor, né, possível e de recomendações, mas a gente precisa ter um retorno, ou seja, o retorno mesmo, a pessoa precisa voltar, né, na avaliação para a gente ir acompanhando, porque as condições podem ir mudando, né? O tratamento vai mudando, a idade vai passando, vai aumentando o risco, então a gente precisa a idade é cruel, viu? A idade, sim. É cruel, não tem pena de você, não. Né? Qual é o papel da equipe multidisciplinar nesse processo? A equipe multidisciplinar pode, né, mais rapidamente, sim, abordar possíveis efeitos, né, colaterais dos medicamentos e melhorar a qualidade de vida. Então, faz muita diferença, assim, ter uma orientação dos efeitos colaterais pela enfermeira na hora da infusão do medicamento, até a velocidade com que o medicamento é feito, pode ter muita diferença, né, nos efeitos colaterais. Então, por exemplo, alguns medicamentos que podem trazer náusea, vômito, diarreia, eles podem levar a distúrbios eletrolíticos, né, além de debilitar a pessoa se sentir mal, mas aumenta o risco de arritmia também. Então, se a gente tem um profissional que orienta esse paciente, não só o médico, né, mas na chegada, a enfermeira, se esse paciente, né, por exemplo, sofreu uma fratura, tem uma equipe de fisioterapia dedicada a reabilitar mais rapidamente. Então, então cada tipo de câncer pode ter um acometimento diferente, uma dieta diferente precisa, né? O paciente que está com comprometimento renal, olha, você precisa reduzir tal e tal componente na sua alimentação para evitar uma descompensação. Então, orientações que, isso, por vezes parecem pequenas, fazem uma grande diferença.
Então, o assistente social, né? É um conjunto, é um né? conjunto, né? Para poder, né? Às vezes a família não está por perto, o tratamento tem que ser em outra cidade. A gente precisa desse suporte da família, então conseguir agregar, trazer os acompanhantes. Então, quem está aqui me escutando também, que possa sempre ir com um acompanhante na consulta, porque... Mas para somar, não para atrapalhar, né? Sim, para somar, sim. Porque quem está ali convivendo, né? Precisa também ter as orientações para entender o que é que está se passando. Então, a pessoa... porque quem está sentindo é o paciente, né? Isso. Às vezes o que a gente está... Eu estou com dor de cabeça, a gente não consegue quantificar, né? Então, quem tá por perto, né? A família, enfim, amigos, esse suporte também faz muita diferença. Faz diferença, né? O que os pacientes podem fazer no dia a dia para proteger o coração durante e após o tratamento oncológico? Eu diria que durante, tentar se manter o máximo possível ativo. Então, no dia que está se sentindo melhor, se puder sair, fazer não só uma caminhada. Caminhada é muito prática, a gente não precisa, né, de uma estrutura física, mas se você tem alguma prática, se gosta de algum tipo, alguma forma de se manter ativo, se você gosta de dançar, se você gosta, então procure se manter ativo, porque isso faz... traz, né, um cuidado de forma geral muito grande. Importante também cuidado aí com a alimentação, com o peso, evitar os vícios e seguir, né, a orientação médica. E ainda que algo tenha dado errado no meio do caminho, é importante esse feedback, é importante a gente saber o que foi que deu errado, porque é possível, existem muitas alternativas, né, de adequação do tratamento, de controle de possíveis efeitos colaterais, mas a gente precisa saber. Então, como você falou, por vezes algumas pessoas se mostram assim um pouco rebeldes e pensam em abandonar o tratamento. Então, não. Comunique, converse sempre com o seu médico, né, porque existem muitas formas, né, da gente tratar, amenizar, aliviar os sintomas, mas eu diria se manter ativo e ter esse acompanhamento médico, medir a pressão, algumas vezes, né, durante o tratamento, mas essa recomendação também deve ser individualizada, se deve ser semanal ou mensal, mas esse cuidado de forma geral. Você viu que já está acabando o nosso tempo? Você tempo, acredita? Você vai ter que voltar aqui, tá bom? Promete? Não, estou às ordens. Sim, com certeza. Vou finalizar com uma pergunta, doutora, que você pode compartilhar um caso em que a atuação da cardio-oncologia foi essencial para recuperar esse paciente? Sim, eu acompanhei recentemente uma paciente com 42 anos de idade que teve o diagnóstico de câncer de mama. E ela veio fazer um exame antes de começar o tratamento, o exame tudo bem no ecocardiograma, mas logo nos primeiros meses ela começou a tossir e começou a ter muito cansaço e foi rapidamente levada no hospital. Inicialmente foi suspeitado de pneumonia, começou o tratamento para pneumonia, mas tinha muitos sinais, né, de líquido no pulmão muito congestionado, que a gente chama, né? Congestão. E daí foi repetido esse exame, o ecocardiograma mostrou que o coração estava muito enfraquecido e aí precisou ser suspenso o tratamento por um tempo curto, cerca de um mês, e o tratamento com os medicamentos, né, para o coração foi iniciado e houve uma recuperação, né, da força. Ela também tinha diabetes, que a diabetes não estava bem compensada, mas uma vez que a diabetes, né, que a gente conseguiu compensar a diabetes, que começamos os medicamentos para o coração, houve uma resposta muito boa e foi possível retomar o tratamento e hoje ela está muito bem, né, assim, com saúde, está seguindo o tratamento, mas está conseguindo, né, manter as atividades do dia a dia. Então, foi assim, a gente vê que é possível, né, a melhora, uma vez que, sim, tenha esse suporte, essa assistência. Então, mesmo assim, alguém jovem, né, então, a gente sabe que isso pode acontecer, mas tem, sim, muito o que ser feito e o resultado foi muito legal, viu? Positivo.
eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para pacientes, familiares e principalmente para os seus alunos, né? Porque a gente estava falando, a responsabilidade que é você ser professora, né? E formar profissionais, né? Que vão salvar vidas. Sim, eu diria que para quem está em formação na área de saúde, né, de forma geral, é preciso dedicação diária, estudo diário e principalmente interesse, né, em cuidar do outro. Gostar de gente. Gostar de gente. Então, se você está na área de saúde, você precisa ter muito claro isso. Você precisa gostar de gente para que você possa, né, oferecer o melhor. Porque cuidar da saúde é uma responsabilidade muito grande. Então, as pessoas entregam para a gente suas vidas, né? Isso. Então, eu diria que é preciso gostar de gente. Então, se dedique, estude, se interesse, porque é muito diferente, né? O que a gente vê no livro e o que a gente vê no dia a dia, né? E eu diria que para os pacientes é importante, né, ter em mente se manter ativo e ter esse cuidado, né, do acompanhamento médico. E, novamente, se alguma coisa deu errado, volte, conte para o seu médico, compartilhe, porque a gente está aqui para ajudar para uma vida melhor. Então, ver o médico como um amigo, né, doutor? Sim, né? sim. Como amigo. Eu só tenho que agradecer, né, a sua presença. Nossa, a senhora é muito simpática, né? Deu umas informações assim muito interessantes e com certeza os pacientes que nos acompanham, né, aprendeu aí algumas coisas, vão ficar mais espertos agora, vão cuidar agora do coração. E que Deus te abençoe. Viu? Amém. Estou muito feliz e agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Tá, e promete voltar, porque ficou muita pergunta aqui para fazer. Pronto, pode marcar que eu estarei aqui. Tá. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Você pode também estar ouvindo esse podcast na plataforma do Spotify. É só você digitar lá AJFMM, tá ok? Um abraço, fique com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau. Boa tarde. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.